no inquérito das fake news, quando de repente meu telefone toca e era da Polícia Federal me intimando a prestar depoimento. Na hora eu perguntei se eu era testemunha ou investigada e a resposta da pessoa que me ligou foi: não temos essa informação. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal para ser perguntada quanto eu recebia de superchat, sendo que nem live para receber superchat eu faço. Aliás, lá eu também fiquei sabendo que, na verdade, eu estava em outro inquérito, o dos atos antidemocráticos. Até hoje, 5 anos depois, eu não faço a menor ideia em que condição eu prestei depoimento. Até hoje, eu não tive acesso ao inquérito. Minhas contas foram derrubadas por ordem do ministro Alexandre e eu só fiquei sabendo porque o Verdevaldo teve acesso à decisão sigilosa e expôs na internet. Caso contrário, nem isso eu saberia. E galera, eu não sofri busca e apreensão, mas teve muita gente que sofreu e até hoje, 6 anos depois, não sabe o porquê. Mas legal, a Globo News só está descobrindo isso agora devido à crítica feita pelo presidente da Unafisco. Antes tarde do que muito tarde. Se bem que talvez já seja tarde demais, afinal, depois de aplaudir todas as atitudes do ministro enquanto ele prendia bolsonaristas, até por fim prender o próprio Bolsonaro, agora a mídia se faz uma pergunta. Mayroft, mas aí nesse caso, né, eu até também estava te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele está cometendo ao fazer isso, ao determinar essa busca e apreensão e tudo mais. Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo? Gente, agora a mídia está se perguntando quem poderá frear o Alexandre. E isso parece até uma piada, visto que foi a mídia que fez isso aqui. Lembram da família Mantovani? Da Globo colocando como se o filho do Alexandre tivesse tomado um tapa na cara? Pois é. Destruíram a vida dessa família. Ninguém pode acessar os vídeos que o advogado relatou mostrarem justamente o contrário do alegado pelo ministro. E ficou por isso mesmo, sob o silêncio conivente da mídia. Afinal, o Alexandre tinha que prender o Bolsonaro, né? Tava valendo tudo. E agora eles estão aí, né? Nossa, que abuso de autoridade. Meu Deus, um inquérito infinito. Senhor Jesus, é tudo em sigilo. Quem poderá parar o Alexandre? Essa pergunta, no momento em que um ministro do Supremo, de forma reservada, alega que eles estão receosos do Alexandre pegar os dados da Receita e montar um dossiê contra eles próprios, ministros do Supremo, e, além disso, o ministro relatar medo do Alexandre os grampear. Cara, que loucura. Mostra que frear o Alexandre não vai ser tão simples assim como parece. Afinal, o cara tá com sangue nos olhos e vai cobrar geral. Imprensa, banqueiros e executivo, segundo matérias da própria mídia relatadas por um ministro próximo ao Alexandre. Um ministro com sangue nos olhos, gerando medo entre seus próprios pares, na imprensa, no executivo e com a galera que mais tem dinheiro no Brasil. O cara é realmente muito poderoso. Afinal, só um cara muito seguro de si mesmo faria uma foto assim no ensaio fotográfico de livre e espontânea vontade. Tá que depois, sabe-se lá por quê, o fotógrafo apagou as fotos do Instagram. Mas ainda bem que a internet salvou tudo, porque imagina uma imagem dessa se perder e não ser usada na história. Mas devemos todos aguardarmos o relatório da PF sobre o Imperador Supremo Vossa Magnitude Alexandre de Moraes. E que Deus realmente te guie, André Mendonça. Afinal, quais as chances dos 2 maiores inquéritos que tragam toda a República cair justamente na sua mão? Master e INSS. Pois é, Deus realmente pode ter te dado uma missão. Sobre o House of Togas, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Agora deixa eu falar do Gonê, que do nada tá vendo seu nome pipocar nessa série, porque a imprensa, assim como os juristas, começaram a cobrar o Gonê, perguntando se ele não vai fazer nada não, hein? Alerta de spoiler. Não vai. Fonte, vozes da minha cabeça. Gonê se manifestou contrário a domiciliar para o presidente Bolsonaro, dizendo que a Papudinha tem condições de atendê-lo em uma emergência de saúde. Mas vale lembrar que o presídio em que o Collor estava preso também se manifestou dizendo que tinha condições médicas de manter o Collor lá. Mas mesmo assim, o Gonê se manifestou a favor da domiciliar. Entendeu?
Não dá para ser mais explícito que isso. Agora falta Alexandre se manifestar sobre a negativa do Gonê, ao qual eu acredito que todos nós que não temos apenas 2 neurônios sabemos qual será a resposta. Aliás, a própria mídia relatou isso inúmeras vezes. Olha só, eu peguei um portal de esquerda para ninguém falar que eu tô sendo seletiva. Bolsonaro pode migrar para prisão domiciliar após a eleição, avaliam ministros do STF. Percepção da corte é de que mudança só deve ocorrer depois do pleito presidencial para evitar interferências. Vocês entenderam? Tudo isso é sabor democracia. Sabor. Para encerrar, Daniela Lima teve a coragem, porque noção não teve nenhuma, de dizer que conversou com o Sidônio, ministro das Comunicações, e que ele apontou que as críticas recebidas por Lula devido ao carnaval eram pagas. E que não era pouco dinheiro não, tá? Eram milhões. E que ele estava pensando se ele ia acionar a justiça para ver isso aí. Ou seja, galera, não é que as pessoas tenham odiado, é que alguém pagou para elas dizerem que odiaram. Mas isso é só o Sidônio na contenção de danos, já que o dado oficial é esse aqui. Mapeamento aponta indícios da ação de robôs em defesa de Lula por desfile de carnaval. Um único perfil chegou a fazer 5.969 publicações entre 15 e 18 de fevereiro, com picos de até 400 publicações por hora na rede social X. E aí, Sidônio? Quem é que tá pagando postagem na internet? E o mais importante, para tomar um pau ainda por cima. Vai chamar a justiça para investigar? Eu voto com o senhor, tá? E ainda sobre esse fiasco do carnaval pro Lula, Janja voou de FAB, pagos por nós, com 6 assessores ao visitar a escola de samba que homenageou Lula. Mas o que é pagar um voo da FAB para Esbanja ver escola de samba que homenageou Lula, quando a gente já pagou 1,4 bilhão no cartão corporativo do Lula? Vocês lembram o escândalo que foi quando, após 4 anos, Bolsonaro tinha gasto 45 ou 47 milhões, não lembro exatamente? O mandato do déspota nem acabou e ele já gastou 1,4 bilhão. Tá trabalhando bastante para pagar imposto? Pois é, o Lula conta com isso. Mas a notícia ainda melhora. Auxiliares de Lula colocam na conta de Janja tragédia carnavalesca na Sapucaí. Porque sim, estão culpando a Janja porque, segundo os interlocutores da matéria, esse desfile era o sonho dela. Mas eu juro que melhora ainda mais. Janja expulsa filha de Lula de sala de sambódromo e veta a entrada de ministros. Cara, depois de tudo isso, é pra gostar da Janja? Ela é uma infiltrada nível CIA pra implodir o lulismo? Porque chefe de instituto de pesquisa avalia estrago para Lula do desfile da Sapucaí. As chances reais de as pesquisas, no início do mês, trazerem Flávio Bolsonaro na liderança, diz diretor em anonimato. Cara, tá tudo explodindo na nossa cara e por isso eu trago para vocês o Bolsoringa do caos. Prenderam o cara, silenciaram o cara, acharam que o haviam derrotado. Mas eles não poderiam estar mais errados. E como medida final e até desesperada, como sempre acontece, tão previsíveis, começaram agora a mexer de novo no inquérito das joias. Afinal, Bolsonaro sempre será a carta na manga que eles acham que podem usar. Mas o efeito, ainda mais em ano eleitoral, após tudo isso que você ouviu nesse vídeo, pode sair pela culatra. Assim como o carnaval do Lula.